Vamos então iniciar a explanação sobre o tema de hoje. Eu separei aqui algumas imagens do Siddhartha Gautama, príncipe, que depois alcançou um estado de consciência elevado e passaram a chamá-lo de Buda. Então escolhi algumas imagens para a gente ilustrar. Então temos aqui uma imagem clássica do Siddhartha Gautama embaixo da árvore Bodhisattva, ou árvore Bo, como muitos budistas chamam, no momento da iluminação dele em 500 antes de Cristo. Vamos lá. Aqui uma outra imagem dele com uma animação, uma imagem que particularmente eu gosto bastante. Pode ir. Aqui uma imagem clássica, novamente do Buda, meditando embaixo da árvore Bo. Pode passar. Bom, 500 antes de Cristo, na Índia, perto da fronteira com o Nepal, havia o príncipe Siddhartha Gautama, também às vezes chamado Gotama, e ele alcançou um estado de iluminação que os hindus, então, naquela ocasião, chamavam de Buddhi, que é iluminação ou inteligência pura, um estado de elevação. Logo, quem alcança o estado de Buddhi torna-se um Buda. Então, Buda não é o nome de alguém, é um título que é dado a alguém que alcançou a condição de Buddhi, uma condição de iluminação. Por isso, muitas vezes, chamam o Siddhartha Gautama, que é o Buda histórico clássico, de o iluminado. Mas a expressão Buddhi, ela pode ter outras conotações, porque ela surge originalmente no sânscrito, e os hindus, antes da eclosão do estado de Buddhi para o Siddhartha Gautama, ligavam a expressão Buddhi a estados elevados de consciência. Quando surge o Siddhartha Gautama e posteriormente o budismo, a palavra Buddhi ficou muito integrada àquela nova doutrina que tinha surgido, no caso, o budismo. Então essa palavra Buddhi pode ser usada, por exemplo, dentro do contexto da teosofia ou contexto do ocultismo, com parâmetros diferentes dos parâmetros budistas clássicos. Mas aqui eu estou pegando de forma genérica Buddhi do sânscrito, iluminação. Quem alcança esse estado torna-se um Buda, que no caso é aquele que alcançou o estado de Buddhi. Pode passar, Jefferson. Além de o iluminado, também chamam o Buda de aquele que despertou, no sentido de estar com a consciência esclarecida, clara, saiu do estado de baixo nível consciencial da média e alcançou um estado de elevação. Vamos lá. Buddhi, iluminação pura, inteligência pura. O Siddhartha Gautama muitas vezes é chamado Sakyamuni, porque ele surge num clã que se chamava Sakya, era o nome de família, então ele é o sábio que surgiu do clã dos Sakyas. E acontece que sábio, uma das expressões em sânscrito é Muni. Então o que você fala? Sakya, que é o nome do clã, o nome de família, e Muni, ou seja, o sábio que surgiu no clã dos Sakyas, Sakya Muni. Por isso que muitas vezes vocês encontram a expressão Buda ou Sakyamuni. Pode passar. Dentro do contexto budista, baseado nos ensinamentos do Buda, e depois surgiram várias linhas budistas, às vezes com parâmetros até diferentes umas das outras, assim como dentro do cristianismo surgiram também linhas diferentes. Você tem o catolicismo, você tem o protestantismo, você tem a igreja ortodoxa russa, a igreja ortodoxa grega, mas todas elas, embora tenham muitas vezes parâmetros diferentes, elas convergem para os ensinamentos de Jesus. A mesma coisa ocorre no budismo em suas diversas linhas, lembrando que à medida que os monges budistas se espalhavam pelo Oriente, a partir da Índia, onde eles foram viajando, havia também toda uma interferência, uma influência cultural, adaptando aqueles novos ensinamentos à cultura vigente. Então, por exemplo, alguém que segue um padrão do budismo japonês encontrará algumas diferenças em relação ao budismo chinês e principalmente ao budismo tibetano. São influências e diferenças culturais, devem ser levadas em conta, mas todas elas remontam aos ensinamentos clássicos do Buda. Dentro das diversas linhas budistas, isso aqui é muito aceito, que são as 3 joias. Primeiro, o Buda, aqui com duplo sentido. Buda enquanto referência, Siddhartha Gautama, referência para todos. E Buda no sentido, aquele que almeja o Buddhi e que alcança o Buddhi. E todo budista almeja alcançar o Nirvana e esse estado elevado para expandir a consciência também. Então, primeira joia, o Buda, não somente no sentido Siddhartha Gautama, mas aquilo que alguém pode chegar se chegar à condição de Buddhi.
2, o Dharma, que aqui tem uma tradução diferente da expressão clássica usada no hinduísmo, que é antes do budismo, porque muita gente confunde hinduísmo com budismo, e são doutrinas diferentes. Então, dentro do hinduísmo, que já existia antes do budismo, milhares de anos antes, né, havia a expressão Dharma no sentido dever, trabalho, missão, programação existencial, ação virtuosa. Quando surge o budismo, a palavra Dharma é integrada no conjunto dessas 3 joias. A primeira é o Buda, a segunda é o Dharma, que é seguir o ensinamento deixado pelo Buda. E terceira, a Sangha, a boa companhia. Não confundir com a expressão usada no yoga, Satsanga, Sat, o ser divino, Sangha, estar em companhia daqueles que falam do divino. Então, tirar da palavra Sat, colocar da palavra Sangha no contexto budista, adaptado às 3 joias, significa estar na companhia daqueles que seguem os ensinamentos do Buda. Então, aqui temos as 3 joias budistas, o Buda, o Dharma e a Sangha. Pode ir, Jefferson. Aqui está uma definição importante. Dentro das linhas budistas surgiu então a noção de que alguns homens e mulheres ao longo da história chegaram a esta condição igualzinho o Siddhartha Gautama, mas para permanecer perto dos homens, invisivelmente ajudando, eles não entraram naquela condição imediata de nirvana, eles permanecem nos limites entre o nirvana e a existência manifestada, ajudando os homens. Então, muitas linhas budistas chamaram esses homens e mulheres de bodhisattvas. Eu posso dizer assim, um médico formado há muitos anos, aqui tem um estudante de medicina que também alcançou já a condição de médico e está fazendo residência. Então ele é um residente, mas ele é médico. Então vamos dizer que os Budas, né, estão no estado do médico formado e os bodhisattvas permanecem aqui como residentes, podendo já estar ali, mas permanecem aqui para poder ficar dando plantão, vamos chamar assim, e ajudando invisivelmente. Então, não confundir Buda com Bodhisattva. E outra história, não vamos imaginar que só o Siddhartha Gautama ao longo da história, somente ele alcançou o estado de Buda. Claro que não. Acontece que outros homens e mulheres que alcançaram tal condição permaneceram no anonimato, dentro de um templo, morando em lugares ermos, isolados e dali abraçando em silêncio o mundo. Acontece que o Siddhartha Gautama, ao alcançar essa condição, tornou pública esta possibilidade. Então, historicamente, ele é a referência como se fosse a única. Mas existem outros Budas que existiram, chegaram à mesma condição antes. E ampliando isso, não vamos imaginar que no universo inteiro só um cara no planeta Terra alcançou essa condição. Então vamos deixar expandido Buda como estado de consciência de Budi. E muitos alcançaram o estado de Buda, mas a referência histórica clássica é o Siddhartha Gautama. Então surge, principalmente no Tibete, no budismo tibetano, que é bem diferente do budismo japonês e chinês, a noção dos bodhisattvas, tá? Que seriam esses seres que poderiam ter alcançado o nirvana, mas permanece próximo para ajudar a gente silenciosamente. Então, no Tibete, existem 3 bodhisattvas muito queridos. Manjushri, bodhisattva da sabedoria. Avalokitesvara, bodhisattva da compaixão. E Tara, bodhisattva da cura e da alegria. Como hoje nós vamos enfocar o mantra Om Mani Padme Hum, vamos falar apenas do bodhisattva da compaixão, que é o criador do mantra Om Mani Padme Hum. Podendo até, eventualmente, fazermos um programa com a Bodhisattva Tara e o mantra Om Tare Tutare Turi Soha, ou os mantras do Manjushri, como por exemplo Om Arapashana Adi, que são mantras muito bonitos. Mas vamos fazer primeiro esse do Om Mani Padme Hum. O Jefferson está rindo ali atrás da gravação, que você não estava no projeto, mas acabou dando ideia, tá? Então nós vamos ver a noção Bodhisattvas, o que são? Aqueles que atingiram o Nirvana, mas fazem votos de permanecer ajudando ativamente os que ainda não foram iluminados. Significa literalmente existência iluminada. Pode passar, Jefferson. No Tibete, a expressão é Dijang Tshub Sempa. Gostou, Jefferson? Está tratando o nome? Que seria algo assim, aquele ou aquela de mente heróica, que segue o caminho da purificação e das intenções altruístas para beneficiar os outros. Pode passar.
Peguei esta versão aqui de Bodhisattva, de um grande mestre budista vietnamita, que mora hoje na França, Thich Nhat Hanh. Tem muitos livros dele publicados em português, eu gosto muito do trabalho dele. E o Thich Nhat Hanh fez a seguinte tradução de Bodhisattva: Bodhi, estar desperto, Sattva, ser. Lembrando que a palavra Sattva no hinduísmo e no yoga significa equilíbrio ou pureza, mas aí é uma outra tradução num outro contexto. E no caso, o Thich Nhat Hanh, ele diz que o Bodhisattva está no estado de interser, entre, ou seja, interpenetrando a todos os seres para ajudar invisivelmente. Isso é conhecido como Prajnaparamita, esse amor incondicional, essa interpenetração condicional da sabedoria búdica, o estado búdico, vamos chamar assim, a consciência búdica. Pode passar. Bom, Avalokitesvara. Surgiu então a noção em sânscrito de um Bodhisattva associado à compaixão. Manjushri, o Bodhisattva da sabedoria. Tara, Bodhisattva da cura e da energia e da alegria. Então, o Bodhisattva da compaixão associado ao chakra cardíaco, ao coração. Esse Bodhisattva é chamado em sânscrito Avalokitesvara. Esse é o nome clássico, Bodhisattva da compaixão. Tá? E ele é considerado o criador do mantra Om Mani Padme Hum, que eu já vou traduzir para vocês. Pode ir, Jefferson. Dependendo do contexto e do país, o Bodhisattva da compaixão é conhecido por diversos nomes. Então, por exemplo, na China, quando os budistas chineses escutaram o mantra Om Mani Padme Hum, que descia lá do Tibete, né, e chega nas planícies chinesas, quando eles escutaram falar Bodhisattva da compaixão, eles já tinham um ícone de compaixão que era a deusa Kuan Yin. Então, imediatamente o mantra Om Mani Padme Hum foi associado na China à deusa Kuan Yin, também chamada Quan Shai Yin, a deusa da compaixão. Já no Japão, o Bodhisattva da compaixão é masculino, se chama Kannon. Então, muitos budistas japoneses associaram Om Mani Padme Hum a esta referência budista dentro da cultura deles. Já no Tibete, Avalokitesvara, que é o termo original em sânscrito, também é chamado Sherenzi ou Shenrezi, tanto no Tibete quanto na Mongólia. Então, os dois nomes mais conhecidos, Avalokitesvara ou Sherenzi. Avalokitesvara, o nome original em sânscrito, e Sherenzi, o nome adaptado no Tibete. Pode ir, Jefferson. Aqui uma imagem do Avalokitesvara, é claro, imagem idealizada, 1000 mãos e em cada mão um olho aberto para poder ver onde está o sofrimento para erradicar a compaixão. As 10 cabeças fluindo em cima, daí você encontra expressão em textos budistas assim. E o Bodhisattva olhava nas 10 direções, emanando a compaixão, né? Que significa justamente essa possibilidade de desdobramento em camadas, em outras emanações, para contemplar a compaixão para todo mundo. Pode ir. Aqui, como eu falei para vocês, a deusa Kuan Yin, chinesa, a qual foi associada o mantra Om Mani Padme Hum. Acontece que muitos grupos, principalmente aqui no Brasil e nos Estados Unidos, costuma falar do Om Mani Padme Hum e associá-lo diretamente à deusa Kuan Yin. Mas como eu já expliquei, o mantra vem do sânscrito. No Tibete, ele ganha uma expressão maior, depois é que ele desce para a parte chinesa, onde foi finalmente associada a deusa Kuan Yin. Mas o mantra originalmente é sânscrito. E aí aquela questão, Kuan Yin era chinesa, como que ela falava sânscrito? Então o mantra não é da Kuan Yin, ele foi associado posteriormente. O mantra tem uma origem anterior. Agora, essa altura do campeonato, alguém falar Kuan Yin, Avalokitesvara ou o que for, perde todo o sentido. O importante é a noção da compaixão, a noção do Om Mani Padme Hum ser esta vibração de amor. Por exemplo, suponhamos que um cristão pegasse o Om Mani Padme Hum e associasse a Maria, mãe de Jesus, como exemplo de compaixão. Historicamente não estaria correto, mas a Maria também representa essa compaixão para o cristão. Então, no fundo, o importante é aquilo que emana. Se está emanando a compaixão, não importa se você chama de Kuan Yin, Avalokitesvara, Kannon, o importante é que o coração esteja aberto numa sintonia melhor. É isso que importa sempre no final, e não a nomenclatura, naturalmente. Pode ir, Jefferson. Bom,
o mantra Om Mani Padme Hum surge como um presente do Bodhisattva Avalokitesvara para os budistas, né? E daí os budistas começam a cantar esse mantra. No Tibete, talvez seja um mantra mais famoso de todos. Você encontra as sílabas em sânscrito no original, entalhadas em pedra, nas paredes dos templos, nas flâmulas, nas bandeirinhas. É um mantra nacional praticamente do Tibete. Então, ali teve uma expressão maior e dali que se propagou para o resto do mundo. Então, o mantra Om Mani Padme Hum, a tradução literal é: salve a joia no lótus. Então, muita gente fala assim, a tradução do mantra, mantra da compaixão. Não, compaixão é o Bodhisattva Avalokitesvara, criador do mantra Om Mani Padme Hum. Mas Om Mani Padme Hum, traduzindo ao pé da letra, salve a joia no lótus. E por que essa tradução? Vamos ver. Om é aquela vibração do todo. É usado praticamente em todas as doutrinas orientais, mas com surgimento original no hinduísmo. Aquela luz que está em tudo, a emanação primordial em todas as coisas. O budismo também adota o Om com outros parâmetros, mas no final dá na mesma. Aquele amor que está em tudo, aquela luz que está em tudo, aí a pessoa compreenda do jeito que quiser, sendo que há uma luz que interpenetra a tudo e a todos. Eu não estou falando de um Deus lá em cima e nós cá embaixo. Inclusive porque o budismo nem contempla a existência de um ser original. Eu estou falando da manifestação da vida, é a expressão da luz. Seja a pessoa falando de algo superior ou não, é a luz que está em tudo. A natureza de tudo é energia. Então, simbolicamente, Om. Mani é uma expressão muito usada na Índia antiga, joia. Eu vou dar um exemplo pegando o gancho no hinduísmo, que não é o budismo. Tá? Por exemplo, mora na câmara secreta do coração a joia, o espírito, o eterno, o grande amor. Então, se você perguntar, por exemplo, a um oriental onde está a consciência, ele não vai falar cérebro, ele fala coração. Pergunte a um ocidental, ele vai falar cabeça. Pergunte a um estudante Rosa Cruz, ele vai falar que a consciência está impregnada em todas as células da cabeça aos pés. Então, o sentido de que você não tem como localizar a consciência no corpo, e é um erro associar isso só ao cérebro. Os hindus falavam do coração, daí falar caminho do coração, que não é um caminho místico ou romântico, mas o caminho da essência, né? Toda a espiritualidade brotando aqui. Então, mora aqui dentro a grande joia. Eu posso compreender isso num sentido hindu clássico, a centelha divina, o Atman, mas eu posso entender isso no contexto budista. A essência daquele amor, o Buda criança que virá florescer um dia, que mora no coração, precisando apenas despertar. Daí a expressão, mora um Buda criança em cada coração. Essa é a joia, nesse contexto, tá? Isso é Mani. Padme, é lótus, ou o revestimento de alguma coisa, sendo que em sânscrito lótus também é chamado de Kamala, mas aqui, lá no Tibete, floresceu como Padme, ou Pame, ou Peme, tanto faz, mas tradicionalmente Padme. Então, existe uma joia dentro de um lótus. Então, vou fazer uma imagem para vocês entenderem. Se tiver uma joia dentro de um botão de flor, você não conseguirá perceber o brilho da joia. Se essa flor em botão começar a desabrochar, o brilho da joia vai ficar evidente. Então, tem uma joia dentro de um lótus, ou seja, tem um Mani, que é joia dentro de um Padme. Se esse Padme, se esse lótus abre sob a força da compaixão e do amor, o resultado é a vibração que é Hum, que é a vibração da compaixão do Bodhisattva em nome de todos os Budas, a favor de todos os seres. Então a tradução é, salve a joia no lótus. Tem a joia que é o Mani dentro do lótus, que é Padme, e ela vibra, isto é Hum. E outra, estou colocando uma tradução para público aberto, não para budistas e estudantes espirituais. Por isso a explicação está sendo genérica e adaptada para um público aberto. Alerto isto novamente, para evitar comentários tendenciosos de alguém dessa ou daquela área. Eu não estou falando para vocês, eu estou falando para um público aberto, que é o que interessa aqui no programa, né? E qualquer reclamação, reclame com o Bodhisattva, que a compaixão é incondicional, não importa o nome. Vamos lá, Jefferson. Hum, a vibração dessa compaixão do todo, vertendo a luz pelo chakra cardíaco a favor de todos. Então, variações do mantra Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hung. Vocês verão algumas diferenças, tá? Mas o mais aceito, Om Mani Padme Hum. Se bem que no Tibete o pessoal fala Om Mani Padme Hum na maioria das vezes. Pode passar, Jefferson.
Aqui botei para ilustrar um Om, o caractere original Devanagari do alfabeto do sânscrito. Isso não é um 3 místico, isso é uma letra que convertida para cá a gente fala Om, a vibração primordial. Pode ir? Mani, para representar, coloquei uma joia. A joia que mora aqui, e um diamante. É muito comum em estudos budistas você falar assim, os ensinamentos do Buda são diamantinos. Por que diamantinos? Porque o diamante um dia foi carvão, e sob alta pressão, durante milhões de anos no seio da Terra, o carvão se transformou numa joia. Carvão é o ego, o eu comum. Torna-se um diamante que é o Buda, por elevação, pela pressão das experiências evoluindo, desabrochando. E o diamante é uma joia muito dura, pode cortar uma placa bem densa de vidro, então veja, ele é tão duro que pode cortar o ego da pessoa e ao mesmo tempo tão brilhante e lindo como os ensinamentos budistas. Mani, a joia pode ir. Padme, o lótus, no caso onde a joia está dentro, o amor, a compaixão abrindo as pétalas do lótus. Pode ir. Daí eu coloquei, meu querido Jefferson, uma criancinha emergindo de dentro do lótus. O Buda criança que finalmente está despertando, esse Buda criança que mora dentro de cada um de nós, ainda sem despertar. Pode passar. E aí, essa imagem é maravilhosa. Seria o Hum, a vibração da compaixão vibrando para todos os lugares. Lembrando que se eu tirar o Hum do Om Mani Padme Hum, dentro do contexto hindu, o Hum é um bija mantra associado ao deus Shiva, como também tem o bija mantra Hara do Shiva, tem o Hum e vários outros, mas aqui ele está dentro de uma outra expressão, Om Mani Padme Hum, mantra da compaixão, salve a joia no lótus. Pode ir? E aqui as sílabas no original, essa imagem é muito bonita, Om Mani Padme Hum. Pode ir, Jefferson? E a última das imagens, temos aqui, ó, a mesma coisa. Avança, acho que essa é a última. Isto. Então, pessoal, uma explanação genérica aberta para um público não budista, por isso a explicação adaptada dessa forma. Espero que tenha sido compreendido. E entrem no YouTube, clica lá o Mani Padme Hum, vocês verão diversas gravações, muitos textos espalhados, que clicar o Mani Padme Hum, imagem, vai aparecer muitas imagens, clicar como texto, vai aparecer muitos escritos, é um dos mantras mais famosos do planeta. Aqui é apenas uma exposição em aberto. Você gostou desse corte? Então clica aqui embaixo, olha na descrição se você quiser assistir o vídeo inteiro, que está muito legal.